Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos nós, mais uma vez, nesta grande oportunidade para fazermos a leitura diária, a qual é proposta a nós na revista Adultos da Escola Bíblica Dominical. Para esta meditação, nós temos como título: o sentido da circuncisão apontava para a santificação. E o nosso texto é Êxodo, capítulo 19. Vamos ler os versículos 4, 5 e 6. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Esteja atento para o que diz a palavra de Deus. Vós tendes visto o que fez aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Como disse antes da leitura, o título da nossa reflexão é: o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, vemos um personagem que possui um grandioso destaque. E esse não é outro senão o patriarca Abraão. Com este, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança. E para que aquela aliança fosse estabelecida, Deus exigiu uma condição, e esta condição era a circuncisão, a qual já falamos de forma mais detalhada em um outro vídeo. E assim Abraão obedeceu, e assim ele fechou um acordo com Deus, assim ele fez uma aliança com Deus. Entretanto, esta aliança que Abraão fez com Deus, ela seria, digamos que, consumada na sua plenitude, na descendência de Abraão. E quando falamos de descendência de Abraão, não estamos se referindo a outro povo, senão o povo judeu, o povo de Israel. Pois os israelitas, tanto daquele período como dos dias atuais, são os descendentes de Abraão. Abraão é aquele que nós o chamamos de pai da fé, o nosso pai na fé, pois foi ele, digamos que foi o primeiro a se relacionar com Deus da maneira como nós se relacionamos agora. Claro que de Abraão para nós houve um desenvolvimento, porque a palavra de Deus, a revelação especial de Deus, que é a palavra, ela é progressiva. As revelações, elas foram ocorrendo assim de formas graduais. Quando nós olhamos para este pacto que Deus fez com Abraão e que Abraão fez com Deus, pois foi uma aliança mútua, Deus fez a proposta, Abraão atendeu às condições, e a condição era somente a circuncisão. Observe que Deus não estabelece assim outros preceitos. Inclusive, Abraão era casado com sua meia-irmã, algo que depois é prescrito na lei
como algo errado, como algo proibido, como algo que não deve ser feito. Mas nos dias de Abraão, a condição foi somente a circuncisão. Mas este pacto, esta condição de circuncisão apontava para a santificação. O que é santificação? Santificação é uma separação. Quando a pessoa ela é separada, digamos que ela foi santificada para uma determinada finalidade. E assim ocorreu com Abraão, por meio da circuncisão. A circuncisão não era uma prática exclusiva de Abraão a partir de então. Era algo que já existia e que já era praticado. Mas naquele momento ganhou um sentido divino, ganhou um sentido espiritual. Passou a ser a marca daqueles que eram de Deus, daqueles que eram escolhidos de Deus. Então Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Os 12 homens deram início à nação de Israel. São os 12 patriarcas que formaram esta grandiosa multidão que veio a ser uma nação chamada de povo de Israel. Povo este que cresceu muito quando estiveram no Egito, mas Deus os tirou do Egito e os levou para a terra a qual ele havia prometido primeiramente a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas ainda pouquíssimos dias após Israel haver saído do Egito, eles acamparam próximo ao Sinai. E ali acampados, Deus então faz uma nova proposta ao povo de Israel. A proposta ao povo de Israel é que eles seriam propriedade particular de Deus, pois toda a terra pertencia a Deus. Todos os povos pertenciam a Deus. Entretanto, eles seriam o povo particular de Deus, o povo especial de Deus, e seriam sacerdotes, ou seja, serviriam a Deus. Esta é a proposta que Deus fez ao povo de Israel. Entretanto, havia também uma condição. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto. O que é que nós estamos vendo aqui? Na verdade, estamos a contemplar uma extensão do pacto que Deus fez com Abraão. Porque o pacto que Deus fez com Abraão, ele não está sendo desfeito aqui. O pacto que Deus fez com Abraão, ele está sendo aplicado aqui. Ele está sendo estendido também para estes descendentes de Abraão. Aqui não é uma substituição, aqui é uma extensão, é o desenvolvimento, é o desdobramento do pacto qual Deus havia feito com Abraão. E para que estes aqui, descendentes de Abraão, estivessem dentro daquelas promessas que Deus fez a Abraão, era necessário que eles viessem guardar o concerto que Deus havia feito com eles. Nós sabemos que Êxodo é um livro que contém muitas leis, leis civis, leis cerimoniais. E é isto que Deus espera do seu povo, que o seu povo venha guardar o concerto, e assim o seu povo estará alinhado com a promessa que ele fez a Abraão. Que Deus em Cristo te abençoe.